Queridos, vamos ler com a ajuda de Deus no Evangelho de Lucas, no último capítulo, no capítulo 24. Lucas 24. Verso 36, vai iniciar a leitura no verso 36. Lucas 24, verso 36. O título do parágrafo diz que Jesus aparece aos discípulos. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. São estas as palavras que vos disse, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É aqui. Esta é a passagem do Evangelho que nesta noite o Espírito Santo nos trouxe a refletir junto com os irmãos. Nesta visita que estamos fazendo uns aos outros, nesta reunião santa, neste encontro de famílias que amam a graça, a palavra, as virtudes do céu, as coisas santas do Senhor. E nós estamos aqui para isso, para que o Senhor também se comunique conosco. Nós temos comunicado com Ele na nossa oração, nos cânticos, nas obras que nós ouvimos, e agora nós estamos recebendo a comunicação dEle. Foi Ele que preparou esta passagem da Bíblia Sagrada para que ela fosse refletida e lida aqui nessa noite entre nós. Nós estamos juntos aqui lendo. Não sei se vocês abriram a Bíblia de vocês, mas os que abriram, viram, leram cada palavra, cada pontuação, cada letra de uma passagem bonita, onde houve um encontro santo no meio de pessoas que estavam atemorizadas, estavam tristes. Para situar você que talvez não conheça muito bem os assuntos da Bíblia, esse momento que aconteceu aqui, esta aparição do Senhor Jesus entre um grupo de discípulos, foi depois da sua morte e já depois da sua ressurreição. Ele havia ressuscitado, já estava fazendo visitas em alguns pontos, em alguns lugares, encontrando com pessoas em diversas partes. Ele aparecia do nada e acompanhava pessoas por um caminho, aparecia para mulheres que iam lá ao sepulcro para passarem perfume no seu corpo, se ele estivesse lá morto, mas ele já não estava, ele estava ressurreto, ressuscitado. E ele começou a aparecer para grupos de pessoas que estavam lhe buscando. Ou melhor, para ser sincero, não estavam buscando. Estavam, na verdade, compartilhando tristeza, compartilhando angústia, compartilhando aflição, compartilhando notícia ruim. Estavam assim, sabe aquele ambiente
insosso, sem gosto, sem prazer. Era isso que estava acontecendo aqui. Eles estavam tristes porque eles tinham perdido o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus estava entre eles, ele era a alegria deles. E eles estavam aqui reunidos, aquela coisa xoxa, sem graça, fria. E são nesses momentos de frieza, de angústia, de corações fechados, quebrantados, perplexos, que as orações fluem com lágrimas, que angústias tomam conta e querem atribular mais ainda, que ele prepara para aquele que ele ama esses momentos de surpresa, momentos surpreendentes, onde ele vai chegar com uma obra que ninguém imaginava que naquele momento ele pudesse fazer. Eles viram muitas obras, o cego enxergou, o mudo falou, o paralítico andou, o morto ressuscitou. E eles estavam ali, sabe? Porque a gente não sabe muito bem o que fazer com a tristeza que às vezes está dentro da gente. A gente não sabe muito bem o que fazer com ela. Parece que com a alegria a gente sabe, a gente conta para todo mundo, a gente telefona, manda mensagem, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, e começa a contar. E se alguém chega na hora que você está contente, que você está feliz, a tua alegria transborda pelos teus olhos brilham, e você consegue transmitir para as pessoas. E até aquele que está triste fica feliz de ver você tão contente com uma coisa boa que está acontecendo contigo. E eles estavam assim, passando ainda pelo luto e pela angústia e pela incerteza, pela confusão na mente. O que está acontecendo? Mataram ele, esfolaram o rosto dele, bateram no seu corpo, arrebentaram ele de pancada, bateram o cravo nas suas mãos, penduraram ele na cruz. A cena foi muito horrível. Os discípulos às vezes até esperavam que ia ter uma confusão, que uma hora ia acontecer alguma coisa, que uma hora talvez alguma coisa ruim, uma prisão, mas não chegar naquele ponto cruento, sabe? Mal, de malvadeza, diabólica, de escutar o barulho do martelão assim, batendo num cravo pontudo, entrando na palma da mão do Senhor Jesus, pregando ele numa madeira, batendo com uma cana na cabeça dele, com uma coroa de espinho, com espinhos enormes, enfincando na sua fronte, na sua testa, e escorrendo sangue para todo lado, boca tudo cheia de sangue, soco, murro, pontapé, tapa. Irmão, foi feio. Era sangue escorrendo pelo chão. Eles viram tudo isso, eles ficaram traumatizados, estavam perplexos. De repente, eles estão ali numa reunião, conversando, tristes, aborrecidos, carregando aquela angústia, e ele aparece do nada. E ele já traz com ele, irmão, aquilo que a gente toda hora precisa, todo dia precisa, e quando a gente tem, a gente precisa perceber que tem, e valorizar quando tem. Chama-se paz. Aleluia. Ele chega trazendo aquilo que a gente precisa perceber quando tem, quando nós estamos tendo, valorizar e agradecer muito. Cai de joelho e agradece pela paz. Ele chega e fala assim: paz seja em vós. Aleluia. É o que essa palavra fala para você, começando agora, iniciando essa palavra, o Senhor com voz profética manda te saudar. Paz seja em vós. Aleluia. Vocês que estão no chat, vocês que estão assistindo, que não estão, mas estão ouvindo a palavra, paz seja na tua casa, paz seja na tua família. O Senhor Jesus chegou num momento onde eles estavam espantados, atemorizados. Era tanta assim, angústia, tribulação, e a parte espiritual estava tão fragilizada, que eles pensaram que era algum fantasma, assombração, espírito, sabe? Coisa para piorar o que já estava tendo dentro deles. O Senhor te fala por esta palavra: eu vou te proteger dessa expectativa de piora. Eu vou te proteger dessa expectativa de achar que ainda vai ter coisa mais ruim ainda acontecendo. Aleluia. Era isso que eles estavam tendo. Era o Senhor aparecendo para eles, mas eles olharam com aquele espanto. Mas peraí. E já levaram logo para o lado da piora. Mesmo que aquela entidade que apareceu ali, se fosse um fantasma, uma assombração, era uma assombração que estava trazendo paz. Paz seja em vós. Mas ninguém quer paz de assombração. Ninguém quer paz de vozes do além. Ninguém quer paz do exercício da superstição. Na verdade, ele lê os pensamentos das pessoas e falou assim: eu não sou um fantasma. Toquem em mim e vejam que um fantasma não tem carne e não tem ossos, como vedes que eu tenho. Mandou eles apalparem.
Aqui já há uma observação maravilhosa do corpo glorificado, do corpo da ressurreição, que tem essa propriedade, a propriedade de se materializar em carne e osso numa sala do nada. Ele aparece do nada, e o que havia em Jesus é o que haverá em nós, quando nós formos transformados para este corpo glorificado, e que ainda não estamos nele. Ele aparece e, com graça, misericórdia e santidade, olhando para eles, fala isto: eu não sou um fantasma, eu estou aqui com a minha carne e com o meu osso, e um espírito não pode ter carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E mostra para eles os pés e as mãos. Aleluia. Eu queria que os irmãos percebessem agora que essa palavra está indo para um campo assim de profetizar para a tua vida, para um campo espiritual, que houve aqui uma participação muito forte do Senhor em favor deles. A participação do Senhor, uma insistência em provar para eles que aquilo que eles pensavam não era, que aquilo que eles tinham medo não era para ter medo, que aquele sentimento de medo, de pavor, de tristeza, de aflição, ele estava se esforçando para que se transformasse em gosto, em alegria, em júbilo. Era o Senhor fazendo ali um trabalho de mudança de cabeça, tirando pessimismo, tirando angústia, tirando tribulação, tirando preconceito, pré-julgamento. Aleluia. Que às vezes estão fincados na nossa mente, no nosso coração, nas nossas almas, porque é uma sucessão de coisa ruim que anda acontecendo. Aí o Senhor te fala por essa palavra: por que eu não poderia vir aqui no meio dessa tempestade que você está vivendo e profetizar para você uma coisa boa? Aleluia! Não é para te empolgar, te emocionar, te comover, não. O Senhor te fala por essa palavra. Eu sei que você está vivendo a tormenta, eu sei que você está vivendo o furacão de coisas que acontecem, mas eu falo para você: paz seja em vós. Aceita essa paz e fala amém para ela, para começar a preparar você para as próximas palavras que eu tenho que te dizer, para as próximas obras que eu tenho que fazer, para os próximos passos que eu tenho que dar ao teu encontro. Eu vou provar para você que fui eu que cheguei, no meio da tempestade, na hora do esquisito, na hora do estranho. Eu chego para fazer esse momento na tua vida. Quando ele percebe que, falando paz seja em vós, oferecendo o corpo dele para eles apalparem, eles ainda não acreditam que ele é ele. Ele fala assim: vocês têm alguma coisa para comer? Eles apontam para ele um favo de mel e um restinho de peixe que tinha ficado em cima de uma bandeja. Ele vai lá e pega o favo de mel e chupa, e prova aquele mel gostoso. E ele vai lá no prato de peixe, no peixe assado, está escrito aqui na palavra, apresentaram-lhe parte de um peixe assado e oferece para ele. Ele pega o peixe, parte de um peixe assado significa que ele estava ali naquele momento participando do que tinha sobrado. Está entendendo, irmão? Quando a pessoa está com medo, está com aflição, sabe? O restinho de força que sobrar nela. Ela fala: Senhor, eu não tenho mais palavra para te falar mais nada. Eu tenho um pano branco aqui na frente. Já estou fazendo a oração do pano branco. Aquela que a gente ajoelha e vê um pano branco na frente e não sai nada, não sai nada, não sai nada. Mas eles empurraram uma bandejinha com... Ele foi com uma alegria, irmão, uma simplicidade como sempre. E se alimenta do resto, do que sobrou. Aleluia. Certamente estava até frio já. Ele vai lá e prova e come, para que eles vissem que ele mastiga e engole, prova o mel, prova gostoso, aquele sabor, saboreia e quebra aquele ambiente negro, aquele ambiente de luto, aquele ambiente de confusão, aquele ambiente de terrorismo, aquele ambiente de terror, de pavor, de angústia sufocante. Eu não sei porque o Senhor está insistindo em falar isso dessa palavra. Será que tem alguém com angústia sufocante aí, irmão? Aleluia. Vou falar uma coisa para os irmãos com voz profética. Nós estávamos agora há pouco, 80 e poucas pessoas na live, e várias foram saindo. Estamos agora com 58 pessoas aqui na minha tela, estão com 58. Você acredita, irmão, que era só para nós mesmos essa palavra? É só para esse grupo que está aqui essa palavra? É só para esse pinguinho de gente que sobrou aqui entre nós essa noite? É igual a reunião lá, é uma reunião íntima. Aleluia. É uma reunião. Se voltar, louvado seja Deus que voltou, porque o Espírito Santo foi lá chamar. Volta, porque tá tendo mel lá. Volta, porque tem pedaço de peixe lá. Tá rolando um peixe assado lá. Aleluia. Mas aqui nessa noite, o Senhor te fala por essa palavra. Está o Senhor andando entre nós, na tua casa. Ele está passando aqui na minha, por volta desse sofá aqui. Está indo aqui perto do teu sofá agora, perto da tua estante, perto do assento do teu carro, da boleta do teu caminhão. Onde você está? Sei lá onde você está agora. Perto da tua cama, onde você estiver. Ele está passando, porque ele chegou para tirar esse sentimento de terrorismo, de pavor, sabe? De apavorizante, apavorante.
Eu não sei o que você precisa, o homem não sabe o que você precisa. Quem sabe o que você precisa é o Espírito Santo. É o Senhor Deus Pai que amou a tua alma, que entrou no teu caminho, sabe? E Ele não recrimina você pela falta de fé, não recrimina você pelo medo, não recrimina você por confundi-lo com uma assombração. Aleluia. Sabe aquela coisa, é bom demais para ser verdade? Será que é comigo essa palavra? Aleluia. Eles mesmo não tendo condição nenhuma de acreditar naquele momento, eles ofereceram aquilo que ele pediu. Ele perguntou, tem alguma coisa para me oferecer? Aleluia. Eles ofereceram um favinho de mel, e eles ofereceram um pedacinho de peixe, um resto de peixe que tinha sobrado numa bandeja que eles tinham jantado. Aleluia. Mas o Senhor insiste nesta pergunta nessa noite para você. Você tem alguma coisa para me oferecer? Te fala o Senhor. Aleluia. Restou alguma coisa? A força acabou, tudo, mas não dá para dar nem um glória, não dá para dar um glorinha, espremidinho no meio das aflições, das lutas, das angústias, dos nãos que você recebeu, daquilo que parece que desmoronou, daquilo que parece que estava quase conseguindo e não conseguiu mais nada, parece que trincou e foi tudo pro chão de novo. Você voltou para uma realidade que você não queria voltar, você não queria ouvir, você não queria ver, você não queria saber dessa realidade. Mas o Senhor te fala por essa palavra, me oferece alguma coisa. Agora, me oferece alguma coisa porque eu vou mudar teu destino, eu vou mudar teu sentimento. Eu vou mudar teu sentimento, eu vou encorajar você, você vai atravessar, você vai passar, e nesse momento vai ter uma troca de sentimento. Eu quero trocar o sentimento agora. Eu preciso, para falar para você o que eu tenho que fazer, primeiro eu preciso fazer uma limpeza na tua mente de coisa ruim, de coisa mal cheirosa, do fedor que está aí, sabe? Daquela coisa angustiante, daquela inflamação, daquela infecção, daquela coisa inflamada que está dentro de você. Eu preciso mudar esse sentimento, eu preciso trocar teu rosto para um rosto de saúde. Aleluia, aleluia. Por falar em saúde, é sobre saúde que a palavra quer falar com alguém que está congregando aqui nessa noite. Eis que Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia. Recebe desta palavra uma ordem do céu. Jesus Cristo te dá saúde aonde você está. Saúde, você é minha serva, me obedece agora. Vai lá no leito, vai lá na cama, vai lá no hospital, vai lá na dor. E é saúde. É obra de libertação. E o encontro continua acontecendo. O favo de mel, aleluia, rodando ali na mão dele, o pedacinho de peixe, ele toma, come diante deles e explica para eles, olha, era necessário que eu passasse pelo que eu passei, vocês estão decepcionados, vocês estão esquisitos, vocês estão estranhos, aleluia, vocês estão assim tão para baixo. Não, olha, convinha que acontecesse tudo que aconteceu, porque já estava escrito. Não dependia de vocês me defenderem, me guardarem do que eu passei, do sofrimento que eu tive, do cravo, do sangue, das coisas ruins que houveram. Lá nos Salmos falava isso de mim, lá nos profetas isso já estava escrito lá, nas Escrituras Sagradas, na lei de Moisés. Ele começou a contar a Bíblia inteira para eles. Aqui o Senhor Jesus está confirmando para nós que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus só. Tem alguém falando, a Bíblia Sagrada contém a palavra. Não, ela não contém. É Jesus que está falando aqui, que a Bíblia inteira já falava dele. Se falava dele é porque ela sempre foi a palavra de Deus viva para nós. Aleluia. Isso não pode estar. Isso nós não podemos ceder para uma doutrina estranha que diminui o valor desse livro santo. E ele explica para eles. Tudo escrito, tudo previsto. O que eu tinha que passar, eu passei. E o que vocês tinham que passar, vocês passaram. Então vamos fazer o seguinte: eu vou abrir os vossos entendimentos para compreenderem as Escrituras. Ele diz aqui a palavra. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, ele fez alguma coisa espiritual. Ele fez uma obra, ele processou a mente deles. Olha, ele fez uma obra de entendimento. Eles entenderam a Bíblia Sagrada. Meu Deus do céu, é verdade, eu já li no Salmo, eu já li nos profetas, é verdade. Começaram a entender, ele fez uma obra espiritual para que eles compreendessem situações, compreendessem versos, compreendessem passagens, compreendessem profetas, compreendessem coisas que eles tinham lido e não entendiam. Eles passaram, eu estou lendo na tua Bíblia, então abriu-lhes o entendimento. Ele tomou uma atitude espiritual. É uma atitude espiritual que ele vai tomar na tua vida. Ele vai abrir teu entendimento para você entender e saber sair com inteligência da situação difícil que você entrou. Justiça vai ser feita. Milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Mais uma vez, milagres vão acontecer. Do céu vão acontecer. E disse-lhes, assim está escrito, o
que convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Irmão, ele já estava contando as fases pelas quais ele já tinha passado. Ele já tinha padecido, ao terceiro tinha ido para a sepultura, ao terceiro dia ressuscitasse, ele já tinha ressuscitado, porque o terceiro dia já tinha passado. Ele ficou 40 dias depois desse terceiro dia aqui. Ele ficou mais 40 dias com eles, vivo, andando para lá e para cá, atendendo o culto, pregando palavra para eles. Aleluia. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e tal, e tal, e tal. Então, irmãos, quando ele chega nesse ponto de explicar para eles o que estava acontecendo, sabe? Diz a palavra que eles... Quando eles estavam naquela situação de crer, não crer, apalpando o Senhor, diz assim a palavra: e não crendo eles ainda que era o Senhor, por causa da alegria, e estando maravilhados, ele disse assim: tendes alguma coisa para comer? Vocês perceberam, irmão? As duas palavras. Primeiramente, eles estavam com medo, atemorizados, assombrados. Mas de repente, quando eles tocaram no corpo dele, que ele pediu comida, que ele pediu mel, que ele pediu uma oferta, oferece alguma coisa para mim. Igual essa palavra já passou por aqui esse momento. Já aconteceu esse momento aqui na pregação da palavra. Oferte alguma coisa para mim. Teve gente que ofereceu glória, teve gente que ofereceu aleluia, teve gente que Deus tomou em línguas, aleluia, aleluia, tomou em linguagem, é comigo essa palavra, o Senhor tomou você em línguas, aleluia. E aqui está falando assim, ó, e não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, irmão, fala que a palavra trocou o sentimento deles já pela alegria. É isso que o Senhor está fazendo nessa palavra com a gente nessa noite. Eu vou tirar o sentimento de terror e vou colocar um sentimento de confiança e de alegria. Não vou colocar, te fala o Senhor, ele vai nascer sozinho, sabe? Eu vou fazer uma obra bonita com você, de tal maneira que eu vou provar para você que eu cheguei, eu vou provar para você que o que você está me ofertando já é um gatilho, já é uma ferramenta para eu começar a minha obra, e você já pode se alegrar desde agora, já começa a se alegrar, depois que você deu aquele glória, aquele aleluia, depois que saiu uma linguagem da tua boca, você já não percebeu que já, o que é linguagem, o que é glória, o que é louvor? Já é a alegria que chegou, já houve um milagre espiritual em você, não é psicológico, não é psicológico. Isso aqui não é palestra, não, irmão. Isso aqui não é palestra de motivação, não. Isso aqui é uma palavra sendo pregada para almas que estão aqui necessitadas de cura, de libertação, de salvação, de milagre, de equilíbrio espiritual. Senhor, está difícil. Eu estou desequilibrado. Eu já estou sentindo sintomas de enfermidade. Eu estou sentindo pesar em mim, Senhor. Eu estou sentindo problema no meu estômago. Eu estou sentindo problema de pressão, de diabetes. Eu estou sentindo palpitação. Estou sentindo começo de infarto. Senhor, o que está acontecendo comigo? Essas coisas todas dão na gente mesmo. Então, aqui ó, vitiligo, problema na vesícula, aí vai cuidando, mas o Senhor vai chegando. Ele vai pegando o reloginho dele assim, ó, tic-tac, 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 e vai chegando na tua vida e vai te ajudando. Você vai atravessando. A vida é cheia de ondas, de tempestades, de ventanias. Mas o Senhor te fala por essa palavra: paz seja em vós, aleluia. Recebe a palavra, conversa com o Senhor. Senhor, eu estou conversando. É comigo que o Senhor está falando? É com você que eu estou falando. Você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas, não. Era para você. Era uma salinha fechadinha com 59 pessoas para escutar, assistir, ouvir e receber essa palavra. Mas e eu que estou escutando essa palavra hoje? Hoje é quarta-feira, segunda-feira, terça-feira, eu não estava na hora ao vivo, mas você chegou agora, não tem problema. Tem gente que vai assistir essa palavra sábado, domingo, segunda, terça, tem lá, não sei, 500, 600, 700 visualizações depois. Todos vocês que chegaram aqui agora, chegaram junto com esse povo que já está aqui. A gente estava esperando você chegar, aleluia. Faltava você nessa palavra aqui. Entra para dentro da live, entra para dentro desse culto, congrega com a gente aqui hoje e ouça essa palavra, porque ela também é para você. E manda para alguém, aleluia. Faz um corte, só destaca só a palavra, não manda a live inteira não. Corta só um pedacinho da palavra e manda para alguém que precisa ouvir essa palavra. Enche a tua alma da verdade. É isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. Eu sou aquele que conheço os momentos do teu coração, os momentos dos teus abalos, dos psicológicos, dos espirituais, da tua alma, daquele sentimento ruim, sabe? Senhor, acabou. Não acabou não, tá começando agora. Eles pensavam que tinha acabado também. Mataram ele, foram pro sepulcro, as mulheres procuraram o corpo dele, não acharam. Ele começou a aparecer e apareceu para eles. Então tem um momento, chega um momento na tua vida que ele aparece para você. E foi hoje. Ele apareceu para você, aleluia. Foi hoje que ele veio. Ele apareceu hoje.
Você ouviu algumas palavras que você não entendeu, você buscou umas outras que parece que ficaram meio no ar, mas hoje ela ficou clara, Paz seja na tua vida, porque eu cheguei hoje para fazer a obra hoje, para fazer agora. É mudança de cativeiro, é mudança de palavra que foi e não quer voltar, mas vai ter que voltar para trás. Está entendendo que tem gente que deu uma palavra, mas vai ter que voltar para trás, porque a palavra que foi prejudicou você, mas aqui voltar vai te beneficiar e os dois vai ser abençoados. Vai ter reconciliação, vai ter paz, famílias vão se reconciliar, casamentos vão ser salvos, filhos vão abraçar e beijar seus pais. Ô filho, ô mocinho que está ouvindo essa palavra, olha para mim, te fala o Senhor nessa palavra, olha para mim, olha aqui, olha para cá. Ó mocinho, eu estou vendo o assédio contra a tua alma. Eu estou vendo aqueles que se dizem teus amigos, assediando você, falando coisas para você que você não era para estar ouvindo, incluindo você em coisas que não era para você estar incluído, fazendo coisas que não era para você estar fazendo. Então o Senhor olha para você nesta palavra, nessa noite, te encontra, te acha e fala assim, sabe o que foi que aconteceu? Tua mãe, teu pai, tua família e esta igreja ora por você. As famílias oram pelos seus filhos e as orações subiram em teu favor. O Senhor te fala, eu vou fazer obra de libertação na tua vida. Vai ter libertação, vai ter milagre, vai ter uma consciência espiritual diferenciada. O Senhor te fala, hoje eu vou começar a abrir um pouquinho do teu entendimento. Você tem alguma coisa para oferecer, filho? Mocinho que está ouvindo a palavra, você tem alguma coisa para oferecer para o Senhor? Um peixinho, um favinho de mel, alguma coisinha, porque você é tão doce, sabe? Te fala o Senhor nessa palavra. Você é gente boa de Deus, você tem um melzinho aí. O teu glória é um favo de mel. Dá um glória agora, te fala o Senhor. Irmão, põe a mão na cabeça dele agora. Aleluia. Alamasaraia. Põe a mão na cabeça desse menino aí agora. Ele vai dar um glória fininho, dá um glória agora. Dá dois, dá três. Começa a dar glória a Deus agora. Começa a dar glória. Um glória puxa outro glória, chama outro glória. Eu estou vendo você aqui pelo olhinho da minha câmera aqui na comunhão. Eu estou vendo você e tem alguém com a mão em cima da tua cabeça. Você estava ouvindo essa palavra, você precisava ouvir essa palavra, você precisava entender essa palavra. E essa presença precisa tocar em você. Recebe a imposição de mãos sobre você agora, porque o Senhor precisa te livrar, tirar você dessa rodinha que você se envolveu. Você vai sair dessa rodinha, o Senhor vai te arrancar e vai te envolver em outros ambientes, porque esse ambiente aí é a tua morte, a tua perdição. E aqui está mostrando aqui que alguém que estava morto reviveu, ressuscitou e transferiu vida para todos nós. E essa vida vai transferida para você agora. Em nome do Senhor Jesus, recebe vida. Aleluia, aleluia. Quem cuida dos nossos filhos, dos nossos jovens, é o Senhor. Ele está olhando agora o que está acontecendo com seus filhos. Está vindo ao nosso encontro para deixar bem claro para nós. Olha, na hora que vocês estão naquele momento que parece que nem a oração está subindo, está tudo parado assim na laje da tua casa, o Senhor te fala, todas estão comigo. Cada lágrima está comigo. Cada palavra sufocada está comigo. E eu estou com você agora. Eu entrei na sala. Eu entrei na live, eu entrei no meio de vocês, onde vocês estavam aqui reunidinhos, aqui, ó, um pertinho do outro, ofereceram coisas para o Senhor, e nós oferecemos, cada um de nós oferecemos alguma coisa. E Ele pegou a nossa oferta e nos retribuiu, como Ele retribuiu esses aqui, abriu-lhes o entendimento. Então quem está com falta de entendimento, vai ter. Quem está com falta de força, vai ter. Quem está sem milagre, vai receber milagre. Quem está com a porta fechada, vai receber uma porta aberta. A porta vai abrir misteriosamente para alguém que está nessa live nessa noite, pedindo a oração da igreja e das famílias. Esta é a palavra. Deus seja para sempre louvado.